Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 17 de novembro, em nosso momento Palavras de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 22. Nele, Jesus, ao contar uma parábola, diz sobre a resposta do patrão a um dos seus empregados. Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós nos questionamos, meu Deus, será que existe pecado pequeno, pecado grande, pecadinho, pecadão? Nós sabemos que para a Igreja Católica existe uma distinção entre pecado venial e pecado mortal. O pecado venial é chamado também de um pecado mais leve e o pecado mortal ou venial é aquele que nos separa totalmente da graça de Deus. No entanto, sempre fica esta dúvida, o que seria um pecado venial, o que seria um pecado mortal? Esta distinção nem sempre é tão objetiva. Eu não posso dizer simplesmente que matar é um pecado mortal e que, por exemplo, contar uma mentirinha seja um pecado venial, porque isso vai depender muito das intenções que motivaram tais ações. O que a gente pode dizer com clareza é que um pecado mortal é aquele que é praticado com consentimento da pessoa. Ela sabe que é algo ruim, sabe que deve ser algo evitado, mas mesmo assim ela deseja, pratica, indo contra inclusive a voz interior que diz, não faça isso. Hoje, muito mais do que o pecado, porque o Senhor, Ele tem misericórdia se a gente se arrepende. Eu quero tratar a respeito dos erros que a gente comete uns para com os outros. Quantas vezes nós, pela nossa própria boca, já sabemos aquilo que a gente não tolera, aquilo que a gente não aceita. E a gente diz, eu não suporto pessoa ignorante, eu não suporto pessoas estúpidas, eu não suporto pessoa que não trata a gente com gentileza. Só que você mesmo acaba fazendo isso com as outras pessoas. Você diz, eu não suporto uma pessoa fofoqueira, mas você mesmo faz fofoca. Então veja que no fim das contas, seremos julgados pela nossa própria boca, se a gente for um servo mau, porque às vezes a gente condena nos outros aquilo que a gente mesmo faz. Então observe, quando você ver uma pessoa que você diga, meu Deus, essa atitude não é uma atitude boa, procure então não reproduzi-la também, nem mesmo para com a pessoa que agiu de forma errada contigo. Porque só assim teremos a alegria de ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Vem participar também da minha alegria. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.